Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, Suprema Majestade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Divina vontade, reina na minha vontade. Meditação, Livro do Céu, capítulo 2, capítulo 40, volume 2, capítulo 42, de 23 de junho de 1899. Vai ao confessor com Jesus e pede por ele. Tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, meu amado Jesus fazia-se ver dentro do meu coração. Depois senti-me a sair de mim mesma, mas sem Jesus. Vi o meu confessor, e como ele me tinha dito que depois da comunhão viria Nosso Senhor e que lhe pedisse por ele, então assim que o vi, disse-lhe: Pai, o Senhor disse-me que Jesus devia vir e não veio. E ele me disse: Porque não o sabes encontrar, por isso dizes que não veio. Olha bem, pois está em teu interior. Olhei em mim e vi os pés de Jesus que saíam de meu interior. Logo os tomei com a mão e tirei a Jesus. Abracei-o e, vendo com a coroa de espinhos na cabeça, atirei e a dei na mão do confessor, dizendo-lhe que a cravasse em minha cabeça. E assim o fez. Mas o que, por quanta força fazia, não conseguia fazer penetrar nem uma só coluna. Eu lhe disse, mais forte, não tema que eu vá sofrer muito, porque, como você vê, está Jesus que me dá a força. Mas por mais que eu tentasse, tudo era inútil. Então me disse, não está em minhas forças o poder fazer isto, porque sendo o osso o que devem penetrar estes espinhos, eu não os tenho. Então dirigi-me a meu doce Jesus, dizendo: Tu vês que o Pai não sabe pô-la. Introduza-a um pouco, tu mesmo. E Jesus estendeu as suas mãos, e num instante fez penetrar na minha cabeça todos aqueles espinhos com indizível dor e contentamento. Depois disto, juntamente com o confessor, pedimos a Jesus que derramasse em mim a sua amargura, para aliviar as nações de tantos flagelos que lhes estavam ordenados. Como hoje que estava preparada uma saraivada um pouco longe de nós. Então o Senhor, para condescender com as nossas orações, derramou um pouco. Além disso, como eu continuava a ver o confessor, comecei a implorar a Jesus por ele, dizendo: Meu bom e amado Jesus, peço-te que concedas a graça ao meu confessor, de fazê-lo todo teu, segundo o teu coração, e ao mesmo tempo dá-lhe a saúde corporal. Tu vistes como ele cooperou comigo para te aliviar tanto a cabeça dos espinhos como para te fazer derramar as tuas amarguras. E se não conseguiu cravar-me os espinhos na cabeça, não foi para não te aliviar, nem por sua vontade, mas porque não tinha força. Por isso também, por isso também deves me escutar. Assim que me diz, ó meu só e único bem, o farás tanto na alma como no corpo? Mas Jesus me ouvia e não me respondia, e eu mais que esforçava em rogar-lhe, dizendo: Esta manhã não te deixarei, nem deixarei de rogar, se não me der a tua palavra de que me ouvirá favoravelmente no que te peço para ele. Mas Jesus não dizia uma palavra. De repente nos encontramos rodeados de pessoas. Estas pareciam que se sentavam ao redor de uma mesa, comendo, e nela também estava minha porção. E Jesus me disse: Minha filha, tenho fome. E eu: Dou-te a minha parte, não estás contente? E Jesus: Sim, mas não quero que vejam que estou aqui.
E eu, está bem, farei ver que a tomo para mim, e sem que se deem conta, te darei. E assim o fizemos. Logo depois, Jesus levantou-se e, pondo os seus lábios à minha frente, começou a fazer um ruído com sua boca, como um som de trombeta. Todas aquelas nações empalideciam e tremiam, dizendo entre elas: O que acontece? O que acontece? Ah, agora nós vamos morrer. Eu disse-lhe: Meu Senhor Jesus, que fazes? Como até agora não queria ser visto e logo se põe a fazer ruído? Fique quieto, não faça que as pessoas tenham medo. Não vê como todos se assustam? E Jesus: Agora é nada. O que será quando de repente fizer soar mais forte? Será tal temor do que serão presas que muitos e muitos deixarão a vida. E eu, meu Jesus adorável, que dizes? Sempre nisso que queres fazer justiça, sempre dizes que queres fazer, sempre nisso que queres fazer justiça, mas não, misericórdia, misericórdia, peço-te para o teu povo. Depois, tomando o seu aspecto doce e benigno e voltando a ver o confessor, comecei de novo a importuná-lo e Jesus me disse: Farei como o seu confessor, como farei com o seu confessor, como com aquela árvore enxertada que não se reconhece mais a árvore velha, tanto na alma como no corpo. E em penhor disto te dei em tuas mãos como vítima, para que se sirva disso. Oh, nossa. É um trechinho bastante complexo, com muitos elementos, com muitas informações, mas algumas delas fechadas. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ajuda, Jesus. Ajuda-nos. Então, tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, meu amado Jesus fazia-se ver dentro do meu coração. Depois senti-me a sair de mim mesma, mas sem Jesus. Então, recebe a Eucaristia sensivelmente, percebe que Jesus está presente, mas ela sai agora do corpo. Aí, nessa realidade mística, espiritual, ela vê o confessor, e como ele me tinha dito que depois da comunhão viria Nosso Senhor e que lhe pedisse para ele, então, assim que o vi, disse-lhe: Pai, o Senhor. Aí, então, ela viu o confessor, e como ele tinha dito que depois da comunhão viria Jesus viria e que lhe pedisse por ele, pedisse pelo confessor. Então, assim que eu vi, disse-lhe. Então, ela viu o confessor e foi falar para o confessor. Pai, que ali é o confessor, é o padre. Pai, o Senhor disse-me que Jesus devia vir e não veio. Então, ela teve com Jesus, a hora que ela recebeu a Eucaristia, ela viu, ela teve ali a presença sensível de Jesus, mas quando ela saiu do corpo, ela não vê ele, mas vê o confessor. E vai lá reclamar com o confessor, porque o confessor havia falado para ela que depois da Eucaristia, Jesus se apresentaria para ela. E ela vai: Pai, o Senhor disse que ele viria, mas ele não veio. Aí o confessor vai falar para ela: Porque não o sabes encontrar, por isso dizes que não veio. Olha bem, pois está em teu interior. Então, olha só, aqui o confessor sendo usado por Deus, a sabedoria de dizer para ela: olha bem, você não está sabendo encontrar, ele está dentro de você. Aí ela fez o quê? Olhou em mim, vi os pés de Jesus que saíam do meu interior. Logo tomei com a mão e tirei a Jesus. Então ela foi lá, arrancou Jesus de dentro dela, pelos pés, e tirou ele para fora e abraçou ele. E vendo que ele estava com a coroa de espinhos na cabeça, ela tirou e deu na mão do confessor, dizendo para ele que o confessor cravasse na cabeça dela a coroa. Mas assim que ele fez, não conseguia penetrar, ele não conseguia,
Por mais que ele se esforçasse, por mais força que ele fizesse, não conseguia penetrar o espinho, nenhuma colonia do espinho. Aí ela falou para ele: mais forte, não tema que vá sofrer muito, porque como você vê, está Jesus que me dá força. Então ela, né, falou: ó, Jesus está aqui, ele vai me dar força, então pode mandar bala, crava com toda a força. Mas por quanto mais eu tentasse, tudo era inútil. Então me disse: não está em minhas forças, o padre falando, né? O padre, o confessor que falando, não está em minhas forças o poder fazer isto, porque tendo osso o que deve penetrar, estes espinhos eu não tenho. Aí eu não entendi muito bem isso aqui, ó. Não está em minhas forças o poder fazer isso, beleza? Porque sendo osso o que deve penetrar, ah tá, é porque ele vai penetrar nos ossos da cabeça. Estes espinhos vai penetrar nos ossos e ele não consegue, não tem força ali para poder fazer com que os ossos sejam espetados ali pelos espinhos. Beleza. Então dirigi-me ao meu doce Jesus, dizendo-lhe: tu vês, o Pai, ele não sabe pô-la, introduzia um pouco tu mesmo. Então, já que o confessor não consegue, então o Senhor Jesus, faz o Senhor mesmo. E Jesus estendeu as suas mãos e, no instante, fez penetrar na minha cabeça todos aqueles espinhos com indizível dor e contentamento. Então, o confessor não conseguiu, não teve força, mas Jesus, ela pede para Jesus, Jesus vai lá e faz. Depois, juntamente com o confessor, pedimos a Jesus que derramasse em mim a sua amargura. Então, os dois vão lá pedir, os dois vão suplicar que Jesus derramasse na Luísa as suas amarguras para livrar as nações de tantos flagelos que lhes estão ordenados. Como hoje que estava preparada uma saraivada, um pouco longe de nós. Então, o Senhor, para condescender com as nossas orações, derramou um pouco. Então, os dois suplicam a Jesus para que derramasse amarguras na Luísa para poder livrar um pouco ali os castigos que estavam previstos, inclusive uma saraivada que estava programada para acontecer ali perto, um pouco longe, na verdade, deles. Então Jesus vai e condescende e derrama um pouco de amargura na Luísa. Aí ela vai continuando aqui. Além disso, como eu continuava a ver o confessor, mas ela ainda continuava ali vendo o confessor porque ela está nessa experiência ali, mas o confessor está por perto. Comecei a implorar a Jesus por ele, dizendo: meu bom e amado Jesus, peço-te que concedas a graça ao meu confessor de fazê-lo todo teu, segundo o teu coração, e ao mesmo tempo dar-lhe saúde corporal. Então, aqui ela vai pedindo para que Jesus dê para o confessor a graça de fazê-lo todo dele, né, dele ser assim total, ele ser realmente acessível, dele ser conformado dentro do querer de Jesus, mas que também provavelmente tinha algum problema de saúde que ela também pediu pela saúde física dele. Aí o que Jesus, aí ela continua: tu viste como ele cooperou comigo para te aliviar tanto a cabeça dos espinhos como para te fazer derramar as tuas amarguras. E se não conseguiu cravar meus espinhos na cabeça, não foi para não te aliviar, nem por má vontade, mas porque não tinha força. Por isso também tu deves me escutar. Assim que me diz, ó meu e único bem, farás tanto bem no corpo e na alma. Então ela estava ali intercedendo pelo confessor para que o Senhor não somente desse graças espirituais para ele, mas também desse graça temporal, ou seja, graça ali no corpo, saúde. Ela faz essa intercessão por causa que o confessor ali, e ela argumenta que o confessor ajudou a aliviar Jesus, suplicando com ela, orando com ela para que ele derramasse amarguras nela. Aí o que Jesus vem lá? Mas Jesus me ouvia e não me respondia, mas Jesus ficou ali quieto, né? Eu não mais me esforçava em rogar-lhe, dizendo. E eu mais, tá. Ele ficou ali, ele estava escutando e não respondia. E aí ela insistia mais. Ela, ó, eu mais me esforçava e rogava-lhe dizendo. Então ela foi insistindo. Esta manhã não te deixarei, nem deixarei de rogar se não me der a tua palavra de que me ouvirá favoravelmente no que te peço para ele. Então ela ficou ali sendo impertinente para com Jesus e ela falou: eu não vou arredar o pé enquanto você não conceder para ele o que eu estou te pedindo. Mas Jesus não dizia uma palavra. De repente, nos encontramos rodeados de pessoas. Aí já muda a cena. Muda a cena.
Jesus não responde, mas muda a cena. De repente, nos encontramos rodeados de pessoas. Estas pareciam que se sentavam ao redor de uma mesa, comendo, e nela também estava a minha porção. Jesus me disse, então, várias pessoas rodeadas numa mesa e ali disposto à refeição, e tinha ali o espaço que era para Luísa. Aí Jesus vem falar: minha filha, tenho fome. E eu, e ela fala: dou-te a minha parte, não estás contente? Então ele está com fome, ela fala: não, pode comer o que é para mim. E Jesus: sim, mas não quero que vejam que estou aqui. Então ele não queria que as pessoas que estavam ali ao redor da mesa percebessem a presença dele. Aí ela fala: então tá, eu farei ver que a tomo para mim, e sem que se deem conta te darei. E assim o fizemos. Então ela consumiu a parte que estava prevista para ela, mas era para Jesus. Mas ela fez para que, se ele tomasse o alimento por ele mesmo, as pessoas iam perceber a presença dele. Então ela faz esse combinado e executa. Beleza. Logo depois, Jesus levantou-se e, pondo os seus lábios à minha frente, começou a fazer um ruído com a sua boca, como um som de trombeta. Todas aquelas nações, ou aquelas pessoas, de repente, ali estavam representando nações. Não tem essa informação anterior, mas vamos supor ali que fosse uma reunião de nações. Empalideciam e tremiam, dizendo entre elas: o que acontece? O que acontece? Ah, agora vamos morrer, porque ele estava fazendo um barulho ali meio estranho. Então, como era espiritual, era eles, aquelas pessoas ali, aqueles que estavam ali representando, provavelmente essas nações, perceberam ali também esse mover espiritual é, ensurdecedor, ali criaram tipo um alarme. Eu disse-lhe: meu Jesus, o que fazes? Como até agora não queria ser visto e logo se põe a fazer ruído? Fique quieto, não faça que as pessoas tenham medo. Não vê como todos se assustam? Então ali todo mundo fica meio assombrado com esse barulho que Jesus está fazendo. Antes ele não queria que percebesse que ele estava ali na hora de tomar o alimento. E agora começa a fazer barulho para que eles percebam a sua presença. E Jesus: agora é nada. O que será quando de repente fizer soar mais forte? Será tal o temor do que serão presas que muitos e muitos deixarão a vida. Então aqui imagina que pode ser que ele esteja falando do aviso que as pessoas muitas, nas profecias dizem que durante o aviso muitas pessoas quando tiverem ali tiverem diante de si a sua vida, como naquele juízo imediato, muitas morrerão, não aguentarão, não suportarão e morrerão, cairão duras. Será que ele está se referindo a isso? Pode ser? E aí a Luísa fala: meu Jesus adorável, que dizes? Sempre nisso que queres fazer justiça. Então, quer dizer, ele sempre está insistindo na justiça, e ela está sempre ali colocando, sempre se interpondo ali com a justiça. Mas não, misericórdia, misericórdia, peço-te para o teu povo. Ela está ali nessa realidade de suplicar pelo povo. Depois, tomando seu aspecto doce e benigno, e voltando a ver o confessor, comecei de novo a importuná-lo. E Jesus me disse: olha só, ela não dá trégua para Jesus. Ele está lá, ali já dando aqueles sinais de castigo, aí ela vai, suplica, misericórdia, misericórdia, aí ele se torna mais doce, mais benigno, e ela volta a insistir naquilo que vinha antes. Então ela começa ali a fazer, ela mesma fala, começa a importuná-lo de novo. E aí ele fala para ela: farei com seu confessor como com aquela árvore enxertada, que não se reconhece mais a árvore velha, tanto na alma como no corpo. E em penhor disto, te dei em suas mãos como vítima, para que se sirva disso. Então, ele fala aqui que realmente vai atender o pedido dela, que vai dar para ele uma graça. Essa graça ali, ele dá esse exemplo de uma árvore enxertada que não se reconhece mais a árvore anterior, mas só aquilo que o enxerto produziu. Então, ele vai dar graças para ele. E a principal graça que ele fala aqui que vai dar para o confessor é ter
É essa graça mesmo de ter uma alma vítima sob a sua condução, para que ele se sirva dessa oportunidade. Imagina, um confessor tem ali uma alma extraordinária, uma obra extraordinária de Deus, uma obra extraordinária sendo realizada ali e estando sob seus cuidados. O que que mais esse confessor poderia querer? Ele poderia disso tirar tanto proveito, porque imagina, uma alma ali que tem contatos com Jesus, conversa com Jesus, tem ali esse trabalho divino acontecendo naquela alma. E o confessor foi escolhido para ser esse auxiliar, para estar ali conduzindo esse trabalho pela igreja, em nome da igreja. Então, esse confessor recebe uma graça. Ela pediu graças para o confessor e com certeza essa graça que o Senhor concede, que ele revela na verdade para ela, revela que ele vai dar, que ele vai fazer essa restauração, não só essa analogia que ele faz da árvore enxertada, ele fala ali que ele vai se tornar não só na alma, mas no corpo também, novo. Ele vai renovar as forças desse confessor, não só na alma, mas no corpo também. E como prova, como pagamento disso, como prova mesmo de que ele estará agindo na vida do confessor, a prova é a própria Luísa, estando sob ali os cuidados dele, sob a direção dele, sob esse cuidado. Né? Então, ele tem ali essa graça de ter, sob a sua direção espiritual, uma alma vítima. E não era qualquer alma vítima, era a alma vítima que estava sendo a depositária do Fiat divino, do Fiat da santificação. Então, imagina até mesmo que ele não teve essa noção, talvez não teve essa noção durante a vida do mérito que ele estava, do benefício, do bem que ele estava recebendo. Mas com certeza na eternidade ele deve ter visto quão agraciado foi essa pessoa, essas pessoas, né? Porque outros confessores também passaram pela vida da Luísa. Mas quão graça foi ter sido escolhido para ser ali o diretor dessa alma vítima, nessa obra espetacular, nessa obra das obras que o Senhor realizou nela e está realizando no nosso tempo. Amém, Fiat.